estás a ver isto é porque tu já começaste a treinar ou ainda não começaste a treinar, mas tens várias dúvidas e não sabes por onde começar. O meu nome é Carlos, eu sou personal trainer há 2 anos, já treino há 10 anos, sei que não parece, mas já passei disto para isto e a razão pelo qual eu não sou maior também é porque eu não fui consistente tempo suficiente, sempre tive aos solavancos e se tu te encontras nesta situação é por isso que tu me deves ouvir. Não só já estive na posição de quem nunca treinou e tinha pedido por favor aos PTs do ginásio para me ajudarem e também já estive na situação em que já treinava, mas depois parava, depois começava, depois parava e eu sei o que é que tu sentes. E é por isso que eu criei o guia do iniciante de ginásio. Sei que a minha letra é péssima, mas pronto, vamos de ponto a ponto tentando abordar estes assuntos que, por norma, é onde toda a gente falha numa fase inicial. E o primeiro ponto é, quantas vezes deves treinar? Tu não precisas começar logo na loucura e treinar 5 vezes por semana ou 6 vezes por semana. O teu corpo não está preparado para esse tipo de carga. O que são boas notícias, quer dizer que tu vais ter mais resultados com menos trabalho. O que eu aconselho é tu não ires mais do que 4 vezes, porque a partir daí estás só a esforçar para nada. Tu consegues ter resultados em tão pouco tempo, com tão pouco esforço, que não vale a pena ter esse esforço extra e já agora muitas pessoas desistem do ginásio nas primeiras semanas porque estão completamente doridas e depois falham um dia, falham 2 e acabou-se. Ponto número 2, tu tens que definir qual é o teu objetivo a longo prazo, muito importante. Eu não quero saber se tu queres perder gordura para ir para a praia no verão, eu não quero saber se tu queres ficar musculado para ir para a praia no verão, eu não quero saber de nada disso. Se vocês quisessem realmente saber do vosso corpo, vocês já tinham começado mais cedo e não estavam a pensar em fazer isso em maio. Porque adivinha, tu também te olhas ao espelho ao longo do ano. Não é só em junho, julho e agosto, tu vais à praia e tens vergonha do que as pessoas vão ver. Tens de ser honesto contigo mesmo e estabelecer objetivos reais. Eu já tive demasiadas conversas sobre este tópico com pessoas que queriam ficar em forma para o verão, para eu já saber que isso não vai durar nada. Vai ser 1 mês, 2 meses no ginásio, mal vêm diferenças e depois, adivinha, não voltam para o ginásio. Porquê? O objetivo é só para o verão. Por isso, agora que tu foste honesto contigo mesmo, vamos passar para o segundo tópico. Tu queres ganhar peso, isso inclui músculo, ou queres perder peso, mantendo músculo. Se tu queres ganhar peso e ganhar músculo ao mesmo tempo, eu vou-te dar aqui uma forma que eu utilizei. Primeiro, eu quero desmistificar o facto de que tu comes que nem um animal. Sim, tu comes que nem um animal, mas é só almoços e jantares e quando te apetece, ok? Porque de resto, tu não és consistente nem em pequenos almoços, nem lanches, nem jantares, no que toca a calorias. O importante aqui é, agora tens que estabelecer um método para perceberes quantas calorias é que tu tens que consumir para só manteres o peso que tu tens atualmente. Como é que tu fazes isso? Vais a uma calculadora de calorias de manutenção. Aqui vai estar um número, por exemplo, para mim, no meu caso, deu-me na altura, acho que era 3.000 calorias, então o que é que eu tive que fazer? Tinha de comer mais do que essas 3.000 calorias. Mas também não podia comer muito mais do que essas 3.000 calorias, senão todo o peso que eu iria ganhar, mesmo treinando, grande parte poderia ser só gordura. E nós não queremos isso, nós queremos ganhar peso, mantendo e ganhando o máximo de massa muscular possível, sem ganhar tanta gordura. Em termos práticos, se tu tens 3.000 calorias de manutenção, para manter o teu peso, tu consumindo mais 250 a 500 calorias, à partida é jogar seguro no que toca ao rácio de ganhares músculo e de não ganhares muita massa gorda. E agora tu dizes, Carlos, mas eu já como bué e mesmo assim não consigo engordar, julgo que já tentei tudo. Não, então vou-te dar mais uma coisa para tu tentares. O teu pequeno almoço, o teu lanche, o teu jantar, tu vais pesar tudo tintim por tintim, vais ver quantas calorias é que estás a consumir, isso inclui gorduras no que toca a azeites e essas coisas, e maionese e coisas que tu metes por cima, e como é que tu medes isso? Vais ao MyFitnessPal e tu vais ver realmente quantas calorias é que tu afinal estás a consumir. E depois pegas nessas calorias que tu afinal estás a consumir e olhas para o número que tu viste na calculadora de calorias de manutenção e depois chegas a uma conclusão, tipo, afinal pensava que estava a comer bué, mas estou a comer bué por refeição, ficas cheio que nem um animal, só que a verdade é que não estás a comer tantas calorias no teu dia-a-dia. As pequenas formas que me ajudaram foi ter uma rotina para comer. Por exemplo, eu por norma não comia nada de manhã. O que é que eu comecei a fazer? Comecei a comer algo de manhã, preferencialmente algo com já algumas calorias para ter uma boa vantagem logo começando o dia. Depois, ao almoço comia que nem um animal, mantive isso, e depois, ali à hora do lanche, comia também uma refeição que me apetecer, que tivesse calorias. E depois, quando eu dei por ela, o primeiro dia em que eu experimentei isso, e medi tudo, e pesei a comida e não sei o quê, fiquei tipo, olha, afinal, eu não como nenhum animal, eu é que estava a distribuir bué da mal as porções das comidas e não estava a comer refeições suficientes. E se tu quiseres perder peso? A fórmula é basicamente a mesma, mas inversa. Passo a explicar.
O que é que tu fazes? Vais normalmente à calculadora de calorias de manutenção e vamos imaginar que aquilo te dá 2.500 calorias. E o que é que tu fazes? Tiras 250 a 500 calorias dessas 2.500. O que fica quê? 2.250 ou 2.000. Se tu testas isto e vês que não funciona, porquê? Porque vais-te pesar passado uma semana, ou vais-te pesar passado 2 semanas, etc., está tudo bem, ok? Mesmo que tu não tenhas perdido peso ou não tenhas ganho peso, consoante o teu contexto, isto é bom. Se tu ficaste exatamente igual, parabéns. Em vez de teres perdido peso logo, encontraste sim as tuas calorias de manutenção. Então, o que é que tu fazes? Baixas 250 a 500 ou então aumentas 250 a 500 consoante o teu objetivo, ok? Tentem a dar sempre ali 2 semaninhas a 1 mês de referência para terem dados reais. Quando as pessoas entram no ginásio, a primeira coisa que elas olham é para o que conhecem, que é o quê? Bicicletas, passadeiras, elípticas, e é completamente compreensível. Eu percebo, é o mais fácil. Porém, tu tens de fazer a pergunta, tu deves fazer cardio antes ou depois da musculação? 90% das vezes o cardio deve ser feito depois da musculação, se quiserem, e eu acredito que é sempre uma mais-valia fazerem um cardiozinho depois da musculação. A musculação deve ser feita primeiro, porquê? Porque quando tu fazes cardio e tu te cansas a fazer cardio, se fizeres cardio durante 30 minutos ou 40 minutos ou o que é que seja, tu estás-te a cansar para quando fores fazer musculação, e na musculação é muito importante a capacidade de projeção de força, algo que tu perdes se passares 30 minutos numa passadeira ou 40 minutos numa passadeira. E tu dizes, Carlos, mas eu quero perder peso. Então eu digo-te, boa, faz musculação primeiro. Porque tu quando fazes musculação e ganhas massa muscular, isso acelera-te o metabolismo, o que te facilita a perda de peso. E ainda ganhas massa muscular, o que quer dizer que quando vais perder peso, não ficas com o corpo flácido, ficas com o corpo mais tonificado. Agora passando para o quarto ponto, que é a importância de um plano no ginásio. Tu tens de ter um plano no ginásio para tu conseguires chegar lá e conseguires te orientar. Tu sabes que tu chegas lá, vais para aquela máquina, depois vais para aquela máquina, depois vais pegar nos halteres e depois vais pegar na barra, ok? E isto é importante porquê? Porque tu habituas-te a fazer estes exercícios de forma consistente, o que quer dizer que vais ficar melhor em termos de execução técnica. E agora tu dizes, Carlos, mas eu não sei fazer os exercícios. É perfeitamente normal, tens os PTs na sala. Realce também o facto que planos de treino não fazem grande magia, ok? Vão diretamente ao sítio que tu queres. Por exemplo, se queres aumentar o rabiosque, pronto, existem planos de treino para aumentares mais o rabiosque. Se queres aumentar mais a parte superior do corpo, existem planos de treino para isso. Mas não existem planos de treino para perderes gordura e planos de treino para ganhares massa muscular. Porquê? Porque é tudo igual. É tudo igual, podes fazer musculação e estar num déficit calórico, que é o que se chama comeres menos do que as tuas calorias de manutenção, ou podes também fazer musculação e estás a comer mais do que as tuas calorias de manutenção, o que dá resultados completamente diferentes. Aproveito também para dizer que se tu sentes que isto é demasiada informação e que tu sentes que precisas mesmo de orientação para começar a tua jornada no ginásio, ou já começaste a tua jornada no ginásio, mas não vês resultados, podes clicar no link em baixo que tens lá tudo o que eu faço no que toca a acompanhamentos one-on-one online. É super importante teres alguma orientação numa fase inicial, porque isso faz com que tu realmente vás e estejas motivado, porque tens alguém que te dá a mão e te leva para o ginásio e ajuda-te no que for preciso. Não digas só para mim, se não quiserem ir comigo, mandem-me foder, está tudo bem, mas com outra pessoa qualquer, não importa, façam isso, ou pelo menos considerem, porque é sem dúvida uma coisa que vos vai ajudar. Quinto ponto, para finalizar, motivação não existe. Quando me dizem, Carlos, eu estou mesmo cheio de motivação para começar, bora lá, como é que é? Como é que é em termos de preços, o que é que a gente pode fazer, em que ginásio é que eu devo ir e não sei o quê? Isto nunca dura muito tempo. Isto é 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo e acaba. Porquê? Porque estão à espera que a motivação guie a vossa ação. O que está mal. Porquê? Porque quando tu vais trabalhar, 90% das vezes tu acordas e vais trabalhar, não te apetece ir trabalhar. Mas tu vais na mesma. Porquê? Porque tens um benefício no final, que é um ordenado. Quando tu vais treinar, tu também tens um benefício no final, que é o quê? É a autoestima. É olhares-te ao espelho, gostares do que vês, é mais energia, tens N benefícios de treinares. Tu tens que ver como uma troca do teu tempo para um benefício no final. Motivação não existe. Outra coisa que às vezes me dizem é, eu gostava de ter a mesma motivação que tu. E eu penso, mas vocês acham que eu tenho motivação? Todos os dias acordo cheio de energia para ir para o meu carro, para depois ir para o ginásio de manhãzinha, para depois treinar, suar, esforçar? Claro que não.
não é? Mas eu vou porque sei que no final do treino vou me sentir bem. Sei que daqui a 2 meses vou-me olhar ao espelho e olho para esta sequência de vezes que eu fiz este processo, mesmo não me apetecendo, olho-me ao espelho e penso, ainda bem que eu fiz isso. E é isto que te dá realmente a confiança. Não só é o físico que tu vais construindo ao longo da tua jornada, como a confiança de tu saberes que tu foste várias vezes ao ginásio, não te apeteceu, mas fizeste-o pelo teu bem, pelo bem do teu futuro. Com isto termino o guia de iniciante de ginásio. Se quiseres trabalhar comigo diretamente, clica no link da descrição. Se quiseres ver mais vídeos como este, subscreve. E se tiveres alguma dúvida assim em concreto, manda mensagem no Instagram, eu estou sempre disponível.